Glória a Deus. Amém. Quero falar hoje com você sobre a fé que me sustenta, a fé que desenvolve a minha pessoa, a fé que desenvolve a sua pessoa, a fé que me sustenta, a fé que vem de Deus, né? Nós costumamos muito falar sobre um versículo onde aponta a fé como sendo a certeza. É um versículo chave sobre a fé e eu queria ler mais uma vez com você, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é a certeza. Se a fé é a certeza, o que é contrário à certeza, o que é contrário a tudo aquilo que é certeza, não é fé. Se a fé é a certeza, então eu preciso ter claro dentro do meu coração que eu preciso viver pela fé, porque a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. Eu preciso confiar no meu Senhor, preciso confiar naquilo que a palavra de Deus diz. Eu preciso me apegar à palavra de Deus, eu preciso me apegar às Escrituras Sagradas, eu preciso me apegar à palavra de Jesus Cristo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, a pregação da palavra de Cristo Jesus. A fé vem pelo ouvir e a pregação da palavra de Cristo Jesus. A palavra de Cristo Jesus vai gerar fé genuinamente ao meu coração. Eu preciso alimentar o meu coração com fé. Quando eu falo alimentar o meu coração, eu estou falando alimentar o meu espírito. E a palavra de Deus aponta lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, que eu e você, nós fomos criados à imagem de Cristo, nós fomos criados à imagem do Deus vivo, nós fomos feitos em espírito, e o nosso espírito precisa se alimentar através da fé. Quando nós temos um apetite carnal, quando nós temos o apetite, nós temos a fome, nós precisamos saciar a sede e o desejo de comer do nosso corpo, nós procuramos um alimento adequado. Nós procuramos um alimento que tenha maior número de proteínas, um alimento que esteja mais adequado às nossas condições. E às vezes nós exageramos até em comer, e comemos demais, e bebemos demais. Mas quando se trata do Espírito, nós precisamos alimentar o nosso Espírito através da nossa fé, crendo que Jesus é o Senhor, crendo que Jesus é o suficiente Salvador das nossas vidas. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27, vai dizer o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A Trindade estava reunida buscando como fazer o homem. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. No versículo 27, assim Deus criou o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Se a palavra de Deus diz que nós fomos criados à imagem de Deus, se a palavra de Deus diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, logo eu sou Espírito, porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que, Deus não é barro, Deus não é carne, Deus é Espírito. Então eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou espiritual, eu sou uma pessoa espiritual. Eu habito num corpo, mas eu sou um espírito. Eu tenho por um período de tempo habitação nesse corpo, mas eu sou espírito. Eu nasci através de Cristo Jesus para ter uma vida eterna com Deus. Eu nasci através de Cristo Jesus para ter uma vida eterna com Deus e nele prosperar em todas as coisas. Porque a palavra de Deus aponta, repito, o justo vive pela fé, ou seja, o meu espírito se alimenta pela fé que eu tenho em Deus. Eu me alimento por ouvir da palavra de Jesus Cristo, eu me alimento por ouvir da palavra do meu Senhor. Eu sou alimentado em Cristo Jesus. A fé que me sustenta é uma fé alinhada com a vontade de Deus. A fé que me sustenta é uma fé alinhada com o desejo de Deus para a minha vida. Eu sou criado por Deus à imagem e semelhança dele. Eu sou criado por Deus à imagem e semelhança de Deus. Eu preciso me apegar à palavra de Deus. Eu preciso me apegar àquilo que está na palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a palavra de Deus, conhecereis a palavra de Cristo Jesus, e a palavra de Cristo Jesus vai te libertar. A palavra de Cristo Jesus vai lançar fora do seu coração todo medo. À medida que a palavra entra, o medo sai. À medida que a palavra entra, o desencorajamento sai. À medida que a palavra entra, a dúvida sai. À medida que a dúvida sai, a certeza vem. A certeza. Nós precisamos ter certeza num Deus que é todo-poderoso, num Deus que vive e reina, num Deus que trabalha incessantemente, num Deus que opera maravilhas, num Deus que tem trabalhado, porque o nosso Deus, ele não dorme. Enquanto nós estamos descansando, ele está trabalhando ao nosso favor. Enquanto nós estamos descansando, ele está providenciando aquilo que nós necessitamos para o dia de amanhã. Enquanto nós estamos descansando, nós estamos confiando no Senhor, e por isso nós podemos esperar nele. A fé é a certeza, e nós temos certeza que nós somos criação do Deus vivo, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. A partir do encontro com Cristo, eu e você nos tornamos nova criação. Como nova criação, nós somos aqueles que vivem pela fé. Como nova criação, você entende como isso é claro? E se não estava claro, como é que ficou claro para você agora? Nós nascemos de novo, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, nós somos espiritual, nós somos espírito, e o nosso alimento para o nosso espírito é através da nossa fé. Nós alimentamos o nosso espírito através da nossa fé. E fé em quê? Fé na palavra de Jesus Cristo. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Jesus Cristo. Nós não somos daquele que retrocede, mas somos daqueles que avançamos. Porque nós não somos daqueles que vivemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Nós não nos baseamos naquilo que vemos. A certeza é naquilo que nós não vemos. Esperamos e temos certeza. Naquilo que nós esperamos e temos certeza, nós lançamos o nosso coração, lançamos a nossa fé. A nossa fé, o conhecer a verdade, o estar próximo de Cristo, o estar próximo do propósito de Deus, estar próximo da palavra de Deus, estar próximo da vontade de Deus, vai nos libertar da morte, vai nos libertar do medo, vai nos libertar do cativeiro, vai nos libertar da condenação, vai nos libertar da injustiça, vai nos libertar das ciladas do maligno contra mim e contra a sua vida. Nosso coração cheio de fé, nosso coração cheio de disposição, nosso coração cheio da vontade de Deus vai trazer libertação. A palavra de Deus, ela liberta, a palavra de Deus, ela cura, a palavra de Deus, ela te santifica. A palavra de Deus renova o teu ser. Então você precisa confiar em Deus, você precisa se entregar a Deus, você precisa se lançar em Deus com fé. Você precisa se lançar em Deus com fé e renovar a sua mente através da palavra. No capítulo 12, versículo 2 de Romanos, diz assim: e não vos conformeis com este mundo mau, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você possa experimentar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida, você precisa renovar a sua mente. Você agora é nova criatura, você agora nasceu em Cristo Jesus. Agora você nasceu em Cristo Jesus, como Nicodemos. Ele, conversando com Jesus, ele questiona Jesus: mas como posso eu nascer de novo? Você nasce de novo se entregando a Cristo e aceitando que Ele faça de você uma nova criatura. Uma nova criatura é a partir de uma decisão. Uma nova criatura você se torna em Cristo Jesus. E como nova criatura você precisa se alimentar da fé, porque as coisas que eram substância para você ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Novos alimentos você precisa, novo conhecimento você precisa renovar a sua mente através da palavra de Deus, você precisa renovar o seu coração a entender a palavra de Deus. Hoje eu estava conversando com a minha esposa
E eu falava com ela, amor, assim que passar essa pandemia, primeira semana eu vou agendar um batismo. Nós precisamos batizar. Você que ainda não é batizado, você precisa ter esse compromisso com Jesus. Jesus é a certeza. Você vive Jesus não pelo que você pode fazer. Você vive Jesus não porque você tem capacidade de construir. Você vive Jesus não porque você tem capacidade de não pecar. Não, você vive Jesus porque é Jesus quem fez, quem pagou todo o preço por você. É porque Ele pagou o preço, é porque Ele derramou, é porque Ele fez. Então você precisa reconhecer, através da sua fé, que Jesus é o Senhor da sua vida. E eu pretendo fazer uma grande festa com toda a igreja. Vamos festejar, vamos celebrar, vamos fazer um almoço, vamos trazer convidados, vamos fazer um grande batismo. Vamos celebrar a vida de Jesus, porque nós vivemos pela nossa fé. Nós vamos gerar fé no nosso coração em todo o tempo. Nós temos que, durante essa pandemia, durante esse período de dificuldade, nós tivemos ótimos resultados, porque a palavra de Deus nos garante do início ao fim que nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu queria ler uma passagem rapidamente com você, em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7, fala sobre o azeite da viúva. Né? Ou a viúva do azeite, o azeite que a viúva tinha. Eu vou ler essa mensagem, nós vamos comentar um pouquinho, porque nós estamos falando sobre fé. A fé que sustenta, a fé que me sustenta, a fé que te sustenta. Diz assim no versículo 1: a mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: como podereis ajudar-te? Diz-me o que tens em casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separe as que estiverem cheias. E foi embora e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhes traziam vasilhas e elas as enchiam. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: traz-me mais vasilha, traz mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E os teus filhos, tu e teus filhos, vivei do que sobrar. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem vida, Deus tem algo especial para você. Muitas pessoas, muitos crentes, muitas pessoas que conhecem aquela frase de Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vive espalhando isso por aí, está muito alegre, está muito contente e fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nem sempre essa frase quer dizer que você tem que estar feliz, que você tem que estar contente, que você tem que estar alegre. Muitas vezes eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é o entendimento na íntegra, nós precisamos colocar isso. Mas claro, é o entendimento de que verdadeiramente eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou enfermo? Não sou enfermo.
Eu sou curado em Cristo Jesus. Mas eu posso passar por uma enfermidade, porque eu posso passar por todas as coisas naquele que me fortalece. Mas eu passo por uma enfermidade crendo na cura, crendo que eu já sou curado em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso viver momentos de escassez. Eu posso viver momentos em abundância, mas também viver sem nada. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e eu posso passar um momento de escassez declarando que eu sou próspero em Cristo Jesus. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu posso chorar a noite inteira, mas eu tenho certeza que em Cristo Jesus o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa viúva ela tinha uma marca na vida dela. Ela conhecia Deus. Ela conhecia Deus e quando ela chega diante do profeta, ela declara que o marido dela era teu servo. O meu marido era teu servo. Ela confiava em Deus, a sua casa confiava em Deus, a sua casa temia Deus, de certa forma, ela tinha fé que Deus poderia fazer alguma coisa por ela. Ela não tinha a solução naquele momento. Ela não tinha visão do que ela poderia ter naquele momento. Ela falou para o profeta, eu não tenho nada, mas eu só tenho uma botija de azeite. Basta que você perceba que você tem alguma coisa, é o suficiente. Basta que você entenda que você tem alguma coisa, é o suficiente. É o suficiente para que Deus possa operar um milagre na tua vida. Deus vai operar um milagre na tua vida através do pouquinho que você tem. Se você tem só um pouquinho de saúde, é o suficiente para Deus declarar do céu que você é um filho amado, que você é um curado. Se você tem só um pouquinho de azeite, é o suficiente porque a tua fé te basta, porque a tua fé é suficiente, porque o justo vive pela fé. O justo vive pela fé e você em Cristo Jesus é nova criação. Você em Cristo Jesus é nova criação. Essa mulher, ela tinha um desafio muito grande. Ela tinha que superar aquele momento. Ela tinha que procurar o seu espiritual. Ela tinha que buscar no espiritual. Porque naturalmente falando, ela não tinha nada. Ela só tinha um punhado de azeite. Naturalmente falando, ela não conseguiria transformar aquela situação. Porque ela não tinha aplicações financeiras, porque ela não tinha quem desse o sustento para ela, porque ela agora era uma viúva de um falecido que deixou muitas dívidas para ela. Uma viúva de um falecido que tinha deixado credores querendo levar os seus filhos. Ela tinha que agora desenvolver o seu lado espiritual. Ela tinha que desenvolver o seu lado espiritual e ela foi procurar o profeta. E você e eu, quando nós estamos em Cristo, nós precisamos desenvolver o nosso lado espiritual. E o nosso lado espiritual é nos curvarmos na presença do nosso Deus. E confiar que Ele é poderoso e suficiente para todas as coisas resolverem em nossas vidas. Jesus é suficiente para nós. Jesus é suficiente em nós. A nossa expectativa de vida, ela tem que ser baseada na fé. O nosso projeto de vida tem que estar pautado na fé. A nossa intenção em Deus precisa estar firmada em fé. Nós precisamos estar guiados em fé, porque quando a nossa casa está disponível para Deus, quando a nossa casa está diante de Deus, quando a nossa casa está na presença de Deus, Ele fará coisas impossíveis. Deus fará coisas impossíveis. No versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver também que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Que o teu coração seja fortalecido, meu irmão. Que o teu coração seja cheio de fé. Que a sua fé, ela seja sustento para esses dias maus. Que a sua fé ela seja sustento na sua caminhada com Deus. Amém? Feche os teus olhos. Fale com o Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, que a fé do meu irmão possa trazer sustento, possa trazer disposição para a vida dele. Que ele e a sua casa, servindo ao Senhor, seja abençoado. No nome de Jesus. Seja abençoado, meu irmão. Amém.